Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre a condição de entalo após cirurgia bariátrica. Mas na realidade não é só o entalo, mas é o entalo e o assunto pertinente com mastigação. Porque tenho que falar que eu fiz algumas observações e fui vendo vídeos, né, e qual o material que estava sendo divulgado sobre mastigação correta, né, na internet, e muito me espantou quando a gente entende que tem ali técnicas de uma mastigação correta, como se a nossa mastigação correta fosse uma técnica que a gente fizesse o traço número 1, o item número 2 e o item número 3. Então, não. A mastigação, ela é uma ciência que envolve tantas estruturas e envolve o engrama motor, que é cerebral, e faz com que a gente tenha uma complexidade tão grande desse assunto que em um vídeo só não caberia se a gente fosse explicar todo o processo. Então, o que a gente precisa resumidamente entender? Que técnicas, e às vezes muito absurdas, elas não competem de realmente induzir uma pessoa a uma mastigação correta. Então vamos exemplificar, eu preciso exemplificar. Então assim, dizer que uma pessoa... Agora, antes de eu colocar o exemplo, vamos entender uma outra coisa. Às vezes eu posso falar do exemplo desdizendo que essa técnica é tão importante ou tão segura assim, mas é interessante que quando cada profissional indica essa técnica ou atende o paciente em seu consultório e elabora a técnica de estratégia terapêutica e explica para o paciente qual é o objetivo daquilo, então isso é científico, isso é passível de qualquer estratégia terapêutica ser utilizada. Por quê? Porque na singularidade das pessoas, a gente vai entender que se eu, como fonoaudióloga, elaboro uma estratégia terapêutica e aquela não é certa, não afeta o meu paciente ao ponto do objetivo que eu queria, eu vou lançar mão de outras estratégias terapêuticas para que isso possa acontecer da forma mais efetiva. E muitas vezes eu posso lançar mão de estratégia terapêutica que possa não ser o ideal para uma grande população, mas para aquele paciente foi realmente o ideal. Então vamos lá. Posso exemplificar de você colocar, como eu vi em um vídeo, você colocar uma garfada na boca e com isso você fazer algum movimento com as mãos ou, né, alguma outra situação que force você a olhar para o prato. Então, tendo um objetivo, né, e dependendo da profissão, esse objetivo ser concretizado na estratégia terapêutica lançada, perfeito. Mas quando se diz que você vai elaborar um movimento com as mãos para que você mastigue bem, isso não é certo. Por quê? Porque a gente vai falar de musculatura da mastigação que pode não estar condicionada o bastante para fazer uma mastigação eficiente. Então eu não tenho como dizer que uma pessoa que sempre mastigou 3, 4 vezes rapidamente, ela vai ter músculo o bastante resistente para sair de 4 vezes de mastigação para andar em 44 vezes. E, gente, entendam, eu não estou aqui também falando que é necessário mastigar 44 vezes. Eu só estou colocando números para que a gente entenda essa disparidade da situação. Então, quando eu falo que uma pessoa sai de 4 vezes para 44, é para a gente entender em números que essa musculatura ela vai trabalhar extremamente mais. E como que essa musculatura trabalha muito mais se ela nunca trabalhou antes assim? Então, estratégias terapêuticas, elas devem ser colocadas de uma forma com muita moderação e com muita ciência. Por isso eu costumo dizer que mastigar corretamente não é somente uma técnica. Quantas pessoas aqui entendem qual é o movimento de língua que requer na mastigação? Vocês já se observaram como que a língua funciona para mastigar um purê
Andréia, purê tem mastigação? Vamos perceber isso? Então, como que a língua funciona para mastigar um purê de batata e como que a língua funciona para mastigar um pedaço de carne? Então, essas formações, essas funções, essas movimentações, elas vão ser sempre elaboradas de acordo com o estímulo do alimento. Mas se o alimento é estimulante, eu também tenho que entender, e aí isso a gente só consegue através de uma avaliação fonoaudiológica, se esse paciente tem competência muscular de trabalhar esse número a mais de vezes de uma mastigação. E quando a gente fala sobre isso, a gente vai também entender que existe uma outra peculiaridade dessa mastigação eficiente. É que se eu não consigo fazer essa mastigação com boa trituração, o meu organismo, o meu estômago, ele não consegue lançar ácido gástrico para ir no núcleo do alimento, né, para ter uma digestão mais eficiente. Então, segundo Frederick Pius, nesse livro, Ego, Fome e Agressão, de 2002, ele diz exatamente na página 165, todo o processo de boa trituração que ajuda nessa composição da digestão alimentar. E quanto mais eu me esforço para fazer esse trabalho acontecer na minha função mastigatória, mais também eu tenho atitudes para com a vida, mais também eu tenho um relacionamento de movimentos que eu consigo fazer no meu dia a dia que fazem com que eu entenda que eu estou tomando atitudes. Então, a atitude de mastigar, ela não é só uma técnica. A atitude de mastigar, ela vem de uma eficiência de função mastigatória que também condiz com atitudes de vida, tá? Então, quando a gente faz esse trabalho de reorganização e proporciona o aprimoramento da função mastigatória diante de uma musculatura que antes estava debilitada, isso é sério, né? Isso é científico, para que o nosso paciente entenda que essa conduta vai fazer com que ele melhore ainda mais essa absorção de nutrientes e que, dependendo da composição prescrita pela nutrição, a gente tenha também uma alimentação que exija melhor mastigação, que esse paciente tenha aptidão, habilidade de mastigar e que esse nutriente bem absorvido vai fazer com que ele mantenha a saciedade pelo tempo até a próxima alimentação de uma forma muito tranquila, certo? Isso faz com que evita uma série de situações que podem atrapalhar a perda de peso ou a manutenção do peso perdido a longo prazo e podem também influenciar nos entalos, na frequência dos entalos desse paciente ao longo do período pós-cirúrgico de bariátrica, né, de cirurgia de redução do estômago. Então, fazer uma mastigação eficiente não é só uma técnica, né? Não é só um movimento de mão ou um número de mastigações, porque isso não condiz com a diversidade de texturas, de resistências que a gente tem na nossa alimentação. E sim um olhar de um profissional para que essa conduta seja elaborada e conduzida da melhor forma possível e com a singularidade que o paciente necessita diante daquela condição que ele apresenta naquele momento. E que a evolução dele também vai acontecer, porque se a gente trabalha com musculatura, a gente está trabalhando com também a possibilidade enorme de eficiência muscular. E quando meu paciente diz que hoje ele começou o trabalho de mastigação elaborada e com eficiência e hoje ele mastiga o mesmo prato em um tempo menor, isso faz com que a gente entenda que exista uma eficiência muscular. E o que é eficiência muscular? Eficiência muscular é o músculo fazer o mesmo exercício em menor tempo. Então, entendemos que para uma pessoa que faz a cirurgia bariátrica, que começa o treino mastigatório, deixando num prato, né, 40 minutos dessa mastigação acontecendo, ao longo do tempo ele vai percebendo que ele não precisa mais dos 40 minutos se ele tem o mesmo alimento com a mesma resistência. Ele vai conseguir trabalhar melhor com potência muscular em menor tempo. E isso condiciona um ritmo melhor e a eficiência muscular alcançada, certo? Então, a gente aqui deixa esse alerta, vamos dizer assim, para esse assunto, porque técnica não é
técnica de mastigação não é tão simples assim. E dentro da nossa ciência fonoaudiológica, a gente entende o quanto que é complexo esse processo e a gente está deixando aqui, claro, sempre esses pontos de interrogação e de informação para que o paciente perceba bem que o fonoaudiólogo dentro de uma equipe de cirurgia bariátrica faz também a diferença para o sucesso dele. Tá certo? Então, muito obrigado. Deixem os comentários aqui sobre esse assunto. O que vocês acham, né? O porquê que vocês acham que o fonoaudiólogo precisaria estar, se é só para voz ou se não. Se você já tem um fonoaudiólogo, né, na sua equipe de cirurgia bariátrica, que você já teve esse acompanhamento, para que a gente possa realmente entender e desejando que mais fonoaudiólogos estejam inseridos em equipe de cirurgia bariátrica. Tudo bem? Então, mais uma vez, muito obrigada!